Olá, eu sou Daniela Vasconcelos Gomes, advogada, e este é o OAB Comunidade. Esse programa é uma parceria entre a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Farroupilha, e a TV Farroupilha, canal comunitário da nossa cidade. Você também pode participar enviando sugestões de assuntos a serem tratados através do e-mail oabcomunidade@tvfarroupilha.com.br ou ainda através do telefone 3268-1811. No programa de hoje, nós vamos tratar um pouco sobre a Previdência Social. E para tratar desse assunto, temos convidados o Dr. Matias Guever, advogado, que atua nessa área, e o Dr. Isaías Girardi, advogado, atuante também na área do direito previdenciário. Desde já agradeço a presença de nossos convidados, que prontamente aceitaram o convite da nossa subseção e hoje estão aqui para tratar deste assunto. E já começo, então, perguntando para o Dr. Matias. Então, para que os nossos telespectadores entendam um pouco mais como é que funciona a Previdência Social, quem são os beneficiários da Previdência Social? Bom, doutora Daniela, primeiramente agradecer ao convite por mais uma vez estar participando desse programa OAB Comunidade, um programa que tem uma importância muito grande em aproximar, trazer uma linguagem mais acessível às pessoas sobre o universo do direito. E hoje, de não menos importância, tratando desse tema do direito previdenciário que é instigante, que tem muitas dúvidas, as pessoas sempre têm muitas dúvidas com relação a isso. Bem, respondendo ao seu questionamento, os beneficiários desse sistema de previdência social são todas pessoas físicas, que são divididas entre segurados obrigatórios e segurados facultativos, e mais os dependentes dessas pessoas que contribuem para que esse sistema previdenciário possa exercer o seu papel. É importante aqui salientar, e depois, mais adiante, a gente vai entrar em quem são os segurados obrigatórios, quem são os facultativos, mas falar um pouquinho dessa questão do dependente. Quem são os dependentes desse sistema? Os filhos, os cônjuges, nós temos no direito previdenciário também a questão dos casais homoafetivos, que há um reconhecimento nesse sentido, quando as pessoas do mesmo sexo têm uma vida em comum, e que o sistema previdenciário houve uma ampliação decorrente de muitas decisões dos próprios tribunais brasileiros, no sentido de reconhecer direitos também a essa espécie de dependentes. Ou seja, todas as pessoas físicas mais os dependentes diretos, esposos, filhos, têm direito às coberturas da Previdência Social. E os dependentes vai depender muito do caso específico, Em alguns casos vai ser o cônjuge, em outros filhos, Caso a caso que a gente vai conseguir definir quem são esses dependentes, definir justamente quem são os dependentes, até porque em muitos casos, por exemplo, nos benefícios de pensão por morte, a questão dos benefícios bipartidos, que a gente chama, em que concorre o cônjuge sobrevivente e mais 1, 2, 3 filhos, dependendo, claro, sempre a faixa etária desses membros do grupo familiar. É o caso concreto que vai definir quem são os dependentes. Isso. Doutor Isaías, o doutor Matias falou então agora há pouco de benefícios. Quais são os principais benefícios do sistema previdenciário? Fale um pouquinho para a gente. Primeiramente, agradecer o convite de estar aqui na TV Farroupilha, através da OAB Subseção de Farroupilha, trazer um pouco do nosso dia a dia, nossa vida profissional, daquilo que a gente tem conhecimento na área. Existem vários benefícios prestados pela Previdência Social. Aí nós temos o benefício por incapacidade, onde tem a incapacidade que pode ser decorrente de um acidente de trabalho, aposentadoria por invalidez, o auxílio doença e o auxílio acidente. Tem os benefícios de proteção à família, que aí vem a pensão por morte, como o doutor Matias falou agora há pouco, e também o auxílio reclusão, que é quando o segurado, por algum motivo, é submetido ao regime de prisão, E também temos os benefícios de proteção à maternidade e à infância. E também o salário de maternidade, que é pago para a empregada quando
tem o seu filho, né? Então ela vai ter aquele período onde a Previdência vai lhe pagar para ela poder ficar em casa e cuidar do seu filho. E também temos aí o salário família, que é o benefício que o segurado, o trabalhador tem né, que vem ali na sua folha de pagamento. Tem os benefícios etários, que aí nós entramos então na aposentadoria por idade, e também o benefício por tempo de serviço e contribuição, que aí vem as aposentadorias. Desses benefícios, né, que o senhor acabou de falar, quais os mais corriqueiros que a gente mais vê no dia a dia? São as aposentadorias, as pensões? O que vocês veem mais no dia a dia? Assim? Tem alguns que a gente vê mais e alguns menos, né? Com menos frequência. O que a gente acaba vendo, e a nossa região propicia isso, a questão das indústrias, né? Nós temos muitas indústrias, e nós vimos muitos benefícios por incapacidade, né, doutor? Exato. Principalmente o auxílio acidente, o auxílio doença, são benefícios que têm uma contingência maior e, claro, também os benefícios por tempo de contribuição e por idade, eu acredito que são os mais corriqueiros, assim, os mais usuais. Exato. Os que a gente tem mais contato pela própria característica da nossa região. Certo. E falando então ainda um pouco, né, dos segurados, dos benefícios, o Dr. Matias falou no início que existem várias espécies, né, de segurados. Quais são as espécies de segurados? As espécies de segurados, nós temos os segurados obrigatórios, né, e os segurados facultativos. Os segurados obrigatórios seriam todos aqueles empregados, né, aqueles trabalhadores que detêm um vínculo empregatício formal, com contrato de trabalho, vinculados a uma empresa com CLT, né, que tenham vínculo de carteira assinada. Nós temos também, como segurados obrigatórios, os empregados domésticos, né? O contribuinte individual, que pode ser aquele que exerce uma atividade autônoma, também podem ser os empresários, que contribuem para esse sistema, e também a questão do empregador rural, né? Aquele que tem empregados no campo, que ele é praticamente hoje considerado um empresário, né? Temos também a questão do trabalhador avulso, e também a questão dos segurados especiais. Quem é que são os segurados especiais? São aquelas pessoas que exercem atividade no campo e que contribuem com o sistema de bloco, né, de talão de produtor rural, dentro de um conceito de economia, de agricultura familiar, né, aquele trabalho desenvolvido pelos membros da família, sem auxílio de empregados, né, ou maquinários que têm pouca extensão de terra e trabalham nesse sentido. E nós também temos a questão dos segurados facultativos, que é considerado uma exceção à lei, né, porque a lei diz que o regime tem que ser obrigatório. E os segurados facultativos, só dando dois exemplos aqui, são aquelas pessoas que, mesmo não tenham algumas atividades tão definidas, de algum modo ou de certo modo venham a contribuir para todo o sistema de previdência social. Dois exemplos clássicos: o estudante e a própria questão da dona de casa, que embora não tenha uma atividade reconhecida, ela pode vir a se filiar ao sistema, ao regime geral de previdência social, para fazer jus aos seus benefícios nessa condição de segurado facultativo. O que a gente percebe é que o objetivo da Previdência é que cada vez mais pessoas contribuam, né? Eu acho até que essas hipóteses de segurados facultativos é até uma forma de enquadrar pessoas que não se enquadrariam nos segurados obrigatórios, né? E daí é uma possibilidade deles também contribuírem? Seria essa a ideia dos segurados facultativos? Seria por quê? Porque a essência do regime previdenciário, o regime previdenciário trabalha com contingência social, né? Ou seja, a pessoa, depois que atingir uma determinada faixa etária, vai precisar de um amparo porque já não vai mais deter a mesma força de trabalho. E para que esse sistema possa fluir, possa existir no decorrer do tempo, né, como existe já há muitos e muitos anos no nosso país, é que a lei oferece essa oportunidade que cada vez mais pessoas contribuam para esse sistema. Para quê? Para garantir no futuro a sua própria aposentadoria, mas para manter todo esse sistema com as suas contribuições, né? E aí nós entramos também com a questão
das contribuições pelas empresas, que as empresas contribuem hoje altamente para que esse sistema possa fluir dessa maneira, né? Mas realmente a essência da Previdência Social é fazer com que o maior número de pessoas possa efetivamente contribuir, porque nós temos dados estatísticos que o Brasil, dentro de não muitos anos, vai ser um país com muitas pessoas aposentadas. E por isso nós precisamos de um sistema que possa dar conta dessa contingência. Tem que aumentar a arrecadação para poder manter o sistema. Exato. No dia a dia a gente vê também que às vezes muitas pessoas precisam de algum benefício, mas não contribuem ou nunca contribuíram até para a Previdência. Daí que entra a questão que a gente fala, né, da carência. Daí eu pergunto para o doutor Isaías assim, o que é essa carência, né, e como é que funciona esse período de carência? A Previdência Social ela tem um caráter contributivo, né? Então, por se tratar de um número, por essa condição de arrecadação, para o segurado ter direito a um determinado benefício, ele vai ter que ter um número X de contribuição. Exemplo típico é a aposentadoria por tempo de serviço, onde a mulher com 30 anos de serviço e contribuição e o homem 35 tem direito à aposentadoria. Então, isso que entra no sistema de carência, um número mínimo de contribuições. É que até muitas vezes, eu pelo menos já presenciei várias vezes esse fato. Muitas vezes a pessoa já está chegando a uma idade mais avançada, ela pretende se aposentar, muitas vezes por idade, e muitas vezes a pessoa pensa que basta chegar a determinada idade que ela consegue se aposentar. E daí a gente pergunta assim, tá, mas o senhor já contribuiu quantos anos? Ah, não, mas eu nunca contribuí. Eu não sei se já aconteceu com o doutor, mas assim, eu já vi várias vezes essa situação. A pessoa nunca contribuiu ou contribuiu lá há 10 anos atrás, depois não contribuiu mais. E ela pensa muitas vezes que é só a questão da idade ou algum outro requisito. E, na verdade, a contribuição ela é sempre necessária, né, para poder... A contribuição ela é necessária porque nós temos, assim, para alguns benefícios, né, nós temos a questão da contribuição mínima. Por exemplo, para ter direito a um auxílio-doença, né, são 12 meses de contribuição, né, ou que essa pessoa mantenha a qualidade de segurado, né, que em muitos casos ela pode manter mesmo depois de desempregada, se ela tem um determinado tempo de carteira assinada, por exemplo, se não me falha a memória são 10 anos, ela continua com essa qualidade de segurado por mais 2 anos. Né? Então, assim, tem que ter um mínimo de contribuição? Tem. Né? O mínimo é 12 anos para esses benefícios a título precário, que a gente chama, o benefício de auxílio-doença é um exemplo disso. E também é necessário para quê? Para se manter todo esse sistema. E é um outro problema que eu verifico, né? Tem os benefícios, por exemplo, nós temos o benefício assistencial, que ele é utilizado para pessoas que nunca contribuíram. Nunca contribuíram, mas tem que ser idoso, né, ou deficiente. Né? Isso é uma coisa que a gente vê corriqueiramente. Também tem um outro exemplo com relação à carência, que algumas doenças independem do período de carência mínima. Né? Mas são exceções, são né? exceções, são exceções. Por exemplo, uma delas, mal de Parkinson, a cegueira, né? Algumas, é um rol de 5 ou 6 doenças graves, o câncer é um exemplo disso, que independe do período de contribuição. Logo, se eu comecei a trabalhar há um mês e tive um diagnóstico de uma doença grave dessas, que estão relacionadas em um anexo da Previdência Social, eu faço jus mesmo sem ter o período mínimo de carência para o benefício. Mas são casos, são né? casos raros, são casos extremos, graves, doenças consideradas graves, e que a isso há um anexo à legislação previdenciária, justamente demonstrando quais as doenças que se podem. Que o próprio INSS reconhece a gravidade. Reconhece a gravidade já para conceder benefícios mesmo sem um período de carência. Certo. Agora faremos um breve intervalo e voltaremos no próximo bloco.